O petróleo encontrado em Campos, encontrado um pouquinho na frente de São Paulo, é um petróleo que escapou pelas dobras da camada de sal. E ao caminhar para a superfície, ele se oxidou e ele ficou pesado, ele é um óleo de má qualidade. Porém, aí é a suposição do geólogo, por baixo deve ter uma qualidade fantástica de óleo de ótima qualidade. Eu tenho uma noção, pré-sal, eu imagino que seja alguma coisa ligada a petróleo e gás, ou alguma coisa do mar, assim, de petróleo, alguma coisa assim, não sei bem. De repente, nós descobrimos uma província que representa uma verdadeira Arábia Saudita em termos de riqueza de petróleo. A discussão é sobre que modelo de gestão, que modelo regulatório pode ter a confiança de que no meio do processo não haverá retrocesso nem traição, como tem sido a história das disputas. Temos que construir uma política de defender o interesse estratégico do Brasil, ter o controle e a gestão dessas reservas, não transferir essas reservas para as empresas, porque essa é a disputa real, preservar isso como patrimônio do Brasil e construir uma política que a Petrobras se fortaleça como parceiro estratégico. Quando o pré-sal começar a produzir, vai estar pelo menos a $100. São 9 trilhões de dólares que pertencem ao país. É um assunto que tem que ser discutido e que tem que ser discutido nas esquinas. As pessoas têm que entender do pré-sal. Não é só entender de futebol. Investir na nossa gente, na nossa cultura em si, mas o pessoal prefere continuar deixando a empresa de fora vir, fazer o que quiser e depois está tudo certo. Não viemos aqui para agredir nem para ser agredido, mas estamos aqui defendendo a soberania nacional. Os mesmos representantes dos países que levaram o nosso ouro, agora querem levar o nosso petróleo e gás. Esse é o nosso recado pacífico. Eu considero o movimento que criou a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, a maior página já escrita pelo povo brasileiro. Parecia que haviam jogado fermento. O petróleo pertence à nação que há de dividi-lo igualmente por todos os seus filhos. Qualquer concessão, mesmo a particulares, pode pegar testas de ferro. Então, única solução patriótica, cívica, para a questão do petróleo é o monopólio estatal. Se a Petrobras fosse uma empresa autenticamente estatal e não mista como ela é hoje, as parcerias seriam benéficas. Você pode fazer um acordo com uma Shell, por exemplo, para explorar juntos um bloco. Mas o petróleo que sai de lá é brasileiro. E a Shell é paga pelo serviço que ela prestou. Mas quando o Fernando Henrique reformou, criou uma lei que diz o petróleo continua sendo nosso embaixo da terra, mas quando é tirado da terra pode ser de qualquer um, e aí o petróleo vai ser negociado com eles e eles podem até estar vendendo para nós o nosso petróleo. Esse é o extremo da aberração a que nós chegamos. A Petrobras, para mim, representa a coisa mais importante que esse Brasil já fez. Durante 44 anos da vigência da Petrobras, ela se revelou e provou a capacidade dos brasileiros. E, no entanto, em meados da década de 90, ela é apresentada à opinião pública brasileira como uma vilã. Se tentou até mudar o nome, Petrobras para Petrobras. Não conseguiu privatizar a Petrobras, mas quebrou com a ideia de que o petróleo é todo nosso. Os maus brasileiros sempre se colocam contra o que é soberania brasileira. A empresa nacional genuína, ela emprega mais brasileiros, ela desenvolve tecnologia no país. Esta é a manifestação do povo brasileiro em defesa da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de altíssima capacidade, importantíssima para o Brasil. Ela tem que ser protegida. A Petrobras é do povo, é do trabalhador, é do Brasil. Ou a gente tem um monopólio nosso, ou vamos ter o monopólio das multinacionais. Então, o monopólio estatal é um monopólio social. A Petrobras é uma empresa vitoriosa. Agradeço esses 44 anos de monopólio estatal e esse excelente corpo técnico que ela formou.
O Brasil é um país rico, mas outros usufruem de suas riquezas. Temos de inverter isto. E, sobretudo, agora, com o pré-sal, não podemos permitir que isto aconteça. Porque já muitas riquezas, a Vale do Rio Doce, meu Deus do céu, que foi doada. Há 200 milhões de anos atrás existia um grande continente, a Pangeia. E esse continente, primeiramente, se abriu em dois. Então isso fez com que este trecho aqui permitiu a invasão do mar e formou-se um grande lago continental, no qual esses sedimentos foram, através de rios, foram depositados, sedimentos riquíssimos em matéria orgânica. E a matéria orgânica, vocês sabem, é essencial para formar o petróleo. Esse lago que recebeu essa sedimentação secou e depositou sobre estes sedimentos da fase continental uma espessa camada de sal, que é o que veio, vamos dizer assim, preservar não só os reservatórios, como a parte dos geradores. A África migrou para leste e a América do Sul migra para oeste. A razão, se não me engano, é de 25 quilômetros por milhão de anos. Como você tem 200 milhões de anos, você explica os 5 mil quilômetros que você tem entre Dakar e Recife. Se você pegar uma estimativa baixa, isso aí passa de 2, 3 bilhões, trilhões de dólares. É um dinheiro suficiente para ser o redentor de todas as nossas mazelas sociais. Sabe? Tirar o Brasil do atraso. Agora, tudo vai depender como é que o Brasil vai explorar essa riqueza. Por ele ser um petróleo difícil, é que nós estamos condenados a construir uma longa cadeia produtiva, com muita ciência e tecnologia, com muito trabalho qualificado, para poder chegar nele. O primeiro impacto positivo do pré-sal, gerar emprego. O pré-sal pode dar para nós tudo aquilo que em 60, 70 anos esse país não teve. É a maior descoberta petrolífera do mundo. A Petrobras e o Brasil será um outro país. É a esperança da independência do Brasil no uso dos seus combustíveis, de recursos para o seu desenvolvimento no médio e no longo prazo. Mas é importante que o pré-sal seja nacional. O pré-sal não estava previsto na Constituição brasileira. O marco regulatório, quando foi aprovado, não discutia o pré-sal. Então é algo novo. Nós estamos diante de um desafio. Em primeiro lugar, para organizar a nossa economia dentro daqueles princípios de garantir o bem-estar para todos, que significa também a preservação ambiental. A nova empresa ela é baseada no modelo norueguês. É um país que há cerca de 40 anos atrás era um dos países mais pobres da Europa, e que, com os recursos do petróleo, alterou a realidade do seu povo. Mas as semelhanças e o bom modelo termina aí. A Noruega é um país de 4 milhões de habitantes. O principal patrimônio da Petrobras é a história da nossa gente. Ela se mistura com a história do nosso país e ela tem apelo social, coisa que uma nova empresa não teria. Quem descobriu o pré-sal foram os técnicos da Petrobras. O pré-sal tem que ser nosso. Se não houver uma mobilização, não vai haver mudança, não nos iludamos. Nessa hora, quem é de esquerda, quem é de direita, tem que se pensar em termos de nacionalismo, como foi feito no Petróleo Nosso. Defender a integridade e a soberania brasileira. Que a Petrobras seja a empresa que produz o pré-sal. Nós temos que vincular os lucros com a exploração do petróleo à resolução dos graves problemas sociais brasileiros. E temos que levantar bem alto a bandeira. O petróleo tem que ser nosso. Se existe uma grande riqueza que está sendo mapeada, pesquisada pelos nossos pesquisadores, por nossos técnicos, e eles estão dizendo que existe ali um tremendo manancial de óleo no pré-sal, pô, não faz sentido a gente leiloar aquilo. Não haverá 10º leilão, nós vamos barrar! A propriedade
do hidrocarboneto tem que ser da União, como diz a Constituição. Tem que acabar com esses leilões de petróleo, porque é uma reserva estratégica. A gente fez uma jornada de luta, ocupamos a sede da Petrobras. Envolve alguns trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Algo que pode melhorar a saúde, a educação, a segurança, fazer a reforma agrária. E hoje, a juventude está aqui, unida. A juventude do campo e a juventude da cidade. E veio aqui para falar que a construção desse novo mundo que a gente quer, um mundo com justiça social, ela só vai se dar quando a gente romper com essas relações que existem hoje de exploração. E no dia do leilão nós fizemos um ato na porta da ANP. O fato de ser brasileiro já lhe dá o direito político de defender todas as riquezas naturais que estão no nosso território e que, pela Constituição brasileira, pertencem a todo o povo, como a água, os minérios, o petróleo, enfim, as riquezas naturais que não são fruto do trabalho. Os interesses internacionais são tremendos, com certeza nós vamos sofrer pressões internacionais. Nós temos o pré-sal a 300 quilômetros da costa, portanto ele já está além da plataforma continental, numa zona de mar internacional que tem que ser protegido, porque ninguém pode duvidar de que no futuro apareça algum pretenso dominador para tomar conta de uma plataforma, tomar conta de uma região lá, dizendo que é direito internacional. Nós podemos passar a pensar num novo plano de metas, ou Plano Nacional de Desenvolvimento, a partir do desenvolvimento do pré-sal. Qual a direção o país vai tomar? A gente deve explorar isso em 20 anos, deve explorar em 30, 40, 50 anos, tá? Ou então explorar como as companhias, muitas companhias querem, que é explorar o máximo possível enquanto a atual lei permite. Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga pra ganhar? Agora nós batemos no Eldorado, que está no alcance da mão. Estou com 91 anos e não pretendo parar enquanto me restarem lucidez e vida. É obrigação, não é favor. Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá no mar, será que a gente joga pra ganhar? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, livre e soberano!